Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tá chegando a hora dos reforços do Corinthians jogarem juntos. Pela primeira vez isso vai acontecer. Qual será a melhor escalação adotada pelo técnico Silvinho? Mas tem uma má notícia. O meio-campista Rony vai parar por um bom tempo, hein? Por conta da sua lesão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Tá chegando a hora, torcedor, de ver o quarteto em campo, os reforços, os principais reforços do Corinthians para essa temporada. Finalmente estarão todos à disposição. Isso não estava acontecendo por uma série de fatores, né, que vocês já sabem. Mas essa semana não. Tudo culminou para que o Silvinho possa colocar em campo os 4 principais jogadores do time e isso vai acontecer. Vamos começar por partes, né? O William, finalmente, depois de completar a sua quarentena, vejam só, impedido de jogar no fim de semana pela Anvisa, porque ele tinha que completar os 14 dias desde que chegou no Brasil, faltavam 2. Ele se reapresentou nessa quarta-feira, participou das atividades, tá tudo certo, já estava à disposição contra o Atlético Goianiense, volta a ficar à disposição e deverá fazer a sua estreia contra o América Mineiro no domingo na Neoquímica Arena. O Renato Augusto tinha uma dúvida, porque ele sentia dores musculares, não participou desse jogo no fim de semana, ainda se reapresentou na segunda-feira, na folga inclusive foi trabalhar para melhorar sua parte física e participou do treino normalmente nesta quarta, ou seja, é outro jogador que também está à disposição. O Giuliano e o Roger Guedes já estavam normalmente à disposição do Silvinho. Então, a tendência é que os 4 possam ir a campo. O Giuliano, eu acho que sentiu um pouco a parte física contra o Atlético lá em Goiânia, não sei se pela temperatura do jogo, gramado, aquela coisa toda, mas é um jogador que também não entrava em campo havia 4 meses antes de estrear contra o Santos. Depois ele teve uma sequência de jogos, mesmo que o Corinthians não tenha atuado durante a semana, né, tenha semanas livres aí, a gente sabe que a sequência de jogos às vezes ela pode dificultar. O Renato mesmo, né, não tinha atuado ainda em 2021 e depois de uma sequência, um jogador mais veterano pode sentir um pouco a parte física. Pode ser que a gente veja isso no Roger Guedes daqui a alguns jogos também. Essa oscilação é normal. O jogador volta, ele estreia, isso os boleiros me falam, né? Quando o cara, mesmo sem jogar, sem ritmo de jogo, o primeiro jogo normalmente é tranquilo. Isso no segundo, no terceiro, ali na frente começa, porque o cara também tá na empolgação, né, nesse primeiro jogo, ele tá muito preparado, ele compensa com uma parte até de mental mesmo, né, nesse primeiro jogo. Depois, obviamente, que vem a carga, porque aí acumula treinamentos, o desgaste de um jogo é muito grande. Então é natural, ainda mais para atletas que não jogavam há muito tempo. De qualquer forma, os 4 estarão à disposição. E aí, obviamente, o Silvinho, tendo os melhores, deve colocar em campo, né? Mesmo que haja uma pequena especulação de que talvez o Renato Augusto fique para um segundo tempo, acho que isso não vai acontecer. Até porque o Rony, que vinha sendo um jogador utilizado ali no meio-campo e de muita qualidade até, acho que o Rony tem se afirmado ali como ou um cara que entra no segundo tempo, na ausência do Renato, ou até começa as partidas, como foi no fim de semana, e lamentavelmente sofreu uma lesão, uma entorse ligamentar no joelho direito, e pela previsão do departamento médico para por 5 semanas. Ele vai ser avaliado constantemente nesse período, mas pelo menos 5 semanas, é mais de um mês. É uma pena para um jogador que estava se firmando no time. Se não era um titular, era um 12º jogador. Era uma alternativa imediata ali para o Silvinho na meia cancha. Então, mesmo com a ausência do Rony, eu acho que a gente precisa contar que o Renato Augusto vai começar a partida. Mas aí, vocês estão imaginando como aquele tripé que ele normalmente escala, né, com o Gabriel e aí ou o Renato e o Giuliano, ou o Rony e o Giuliano, como ele estava fazendo, esse tripé de volantes, esses 3 volantes, eu acho que não. A escalação, a possibilidade de você escalar esses 4 jogadores, eu acho que permite um 4-1-4-1, que é um esquema muito utilizado pelo Tite no Corinthians, inclusive. E o Silvinho, vamos lembrar, foi auxiliar do Tite. Até porque você favorece as características do seu elenco. Vamos lá. O Gabriel acho que segue como primeiro homem, mas você pode, e aí eu tô pensando com a cabeça do Silvinho, tá, gente? Obviamente que você poderia dar oportunidade pro Xavier, testar um Vitor Cantillo, acho que ele não vai fazer isso, acho que o Cantillo, para retomar uma condição, tem que começar a entrar nos jogos, pelo menos,
e o Silvinho não utiliza nem as 5 substituições que ele tem, o que eu acho uma pena, porque se ele tem mais possibilidades hoje, eu já fiz um vídeo sobre isso, eu gostaria de ver ele rodar um pouco mais o elenco e as possibilidades que o time tem hoje, que o elenco do Corinthians tem. Mas então vamos pensar com a cabeça do Silvinho, Gabriel mantido ali na primeira função no meio campo, e aí uma linha de 4, justamente com os 4 reforços. Que são esses 4 do quarteto que recém chegaram. Vamos lá, o William na direita, onde ele rende muito, onde ele rendeu a vida inteira dele. Renato Augusto, Giuliano e Roger Guedes. Essa linha de 4 à frente do Gabriel. 4-1-4-1. 4 a linha de defesa, né? Fagner, que tá de volta, teve uma contratura no pescoço, foi substituído no intervalo contra o Atlético, mas já treinou normalmente, é outra boa notícia, porque o João Pedro ainda me parece não ter condições, e o Duqueiroz até entrou bem, mas não é um jogador da posição, então o Fagner de volta também é uma boa notícia. O Gil volta de suspensão, então Gil e João Vitor. Na esquerda, Fábio Santos, imagino eu que seja mantido, mas Silvinho, dá uma minutagem pro Piton, né? Deixa ele jogar um pouquinho mais, tá? O pessoal aí do meu timão fez um levantamento, 13 jogos sem entrar. Pô, pelo menos pra gente ver como ele se adaptaria numa questão defensiva, tem um bom apoio, é um jogador com algumas virtudes. Pô, eu acho que né, o Piton merece mais chance. Mas vamos lá, vamos pensar com a cabeça do Silvinho. Fagner, Gil, João Vitor e Fábio Santos. 4-1, Gabriel. 4, William, Renato Augusto, Giuliano e Roger. 1, o Jô. Não me xinguem, mas eu sei que o Jô não fez uma boa partida, até me esqueci qual o adversário, antes dessa partida contra o Atlético Goianiense, que ele desfalcou por conta do falecimento do seu sogro. Mas o Roger Guedes, que até já tinha dito para vocês aqui, que foi um cara que jogou no comando do ataque, se movimentou bem, tentou achar espaços, mas não estava funcionando, porque ele não era abastecido. O Corinthians estava muito mal no seu setor de meio campo, de uma forma muito espaçada, não conseguia ter articulação, e o Giuliano não estava bem fisicamente, pelo menos foi a impressão que passou, e não conseguiu fazer esse vai e vem, e o Roger Guedes não foi abastecido. Então, eu até falei que eu acho que era jogo pro Jô, aquele jogo específico. Mas, independentemente disso, no momento em que você tem alguns desfalques, eu, por exemplo, não jogaria, não manteria o Roger Guedes como um comandante do ataque e abriria o Mosquito, por exemplo, para botar o William e o Roger Guedes. Eu não faria isso. Eu utilizaria exatamente essa linha de 4 com o Jô ali na frente. Porque o Jô, eu sou um crítico do Jô, eu sei que tem muita gente aí que é crítica do Jô, mas eu entendo que nos últimos jogos o Jô estava sendo importante dentro do esquema do Silvinho, e aí eu preciso entender de que forma o time do Silvinho joga, para também escolher as melhores peças. O Jô é o cara que estava saindo da área, ajudando muito, confundindo a marcação, permitindo muitas vezes que os meias chegassem, se aproximassem, entrassem na área. Ele estava favorecendo o esquema. Se a qualidade técnica, não a qualidade técnica, né, mas eu digo a mobilidade não é mais a mesma, e não o Jô estava usando a inteligência para isso. No último jogo, no último jogo que ele disputou, ele realmente não estava bem, mas eu acho que ele pode ser mantido ali, ainda mais quando você tem novidades. Você tem outros jogadores que têm uma movimentação muito intensa. Primeiro, o Giuliano e o Renato vão ter muita posse de bola e articulação. O William e o Roger Guedes darão muita opção pelos lados do campo. E o Jô pode aparar um cruzamento, pode aparar uma bola, pode fazer um pivô, pode puxar a marcação, pode puxar os zagueiros que vão ficar preocupados com ele, para o restante chegar, e aí você tem Giuliano e Renato Augusto para concluir a gol, você tem Roger Guedes e William vindo pelos flancos, centralizando, podendo arrematar também, porque são jogadores, são ótimos finalizadores, ou seja, você vai ter o Jô lá, preocupando a defesa, enquanto 4 jogadores extremamente talentosos e com muita versatilidade cheguem no teu bloco, no teu último terço com um bloco de qualidade. Eu acho que esse sistema tende a favorecer se você escalar o Jô como centroavante. Mas, claro, que dá para fazer outras variáveis, né? Isso depende muito do treinamento, depende do que o treinador vai adotar, do que ele vai escolher, das possibilidades que ele tem. Dá para fazer o Roger centralizado, abrir Mosquito e o William, por exemplo, com o Giuliano e Renato atrás, no tripé, como ele estava acostumado a jogar. Enfim, são muitas possibilidades. O melhor de tudo é que o Corinthians ganha em tamanho, especialmente no seu time titular.
O Luan ainda tem dores musculares, juntamente do Adson, que sofreu um trauma na perna esquerda, então eles ainda seguem tratamento. Não sei se serão relacionados, ainda, como eu disse, ainda tem tempo de treinamento até domingo, pode ser que isso aconteça, mas hoje não dá para contar com eles. E que mais? E tem o Gustavo Mantuan, né? Que, poxa, bota uns minutinhos aí também, Silvinho. O cara foi relacionado depois de 11 meses e ele não usa todas as substituições. Bota uns minutos lá no final pra gente perceber e tal. O GP, Gabriel Pereira, tá com moral, fez o primeiro gol como profissional, então é mais uma alternativa se você não tem o Adson. Aí você vai ter no banco de reservas, olha só, jogadores que até ontem eram soluções do time titular. E aí, claro, né, pela dificuldade, porque são garotos, às vezes nem sempre é fácil você vestir a camisa do Corinthians. Vejam só, eles serão alternativas para o jogo. Mosquito, GP, Gustavo Mantuan, olha como muda o potencial do elenco, para você inclusive mudar um jogo na segunda etapa. Então o Silvinho tem muito mais opções. E eu sei, eu concordo com vocês, eu não estou determinando que o Silvinho permaneça no Corinthians por muito tempo, não é isso. Eu acho que agora, obviamente, ele vai ser mais cobrado, ele tem mais responsabilidades, ele tem que fazer esse elenco jogar. Mas, gente, a partir de agora, eu sei que muita gente já quer ele fora do Corinthians, só que vai ser a primeira vez que ele vai conseguir colocar em campo todos os reforços. Então vamos esperar para avaliar, vamos ver se ele vai fazer isso que a gente imagina que ele faça. Eu sei que ele tem problemas, ele não é incriticável, pelo contrário, eu sempre faço críticas pontuais aqui ao trabalho dele, mas ele não tinha esse elenco à disposição, agora terá. E agora, obviamente, a gente vai cobrar, porque a gente quer melhores resultados, obviamente, pelo material que ele tem nas suas mãos. E aí, como é que vocês acham que esse time deve jogar? Estão empolgados aí com a estreia do quarteto juntos pela primeira vez? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!